galera do podcast Real Missão, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista, mais um podcast, com o propósito de levar você a se envolver mais com missões, com evangelismo e trazendo aqui em cada episódio, a cada entrevista, oportunidades de você se envolver mais, de você fazer a sua parte. Muitas vezes em missões a gente acha que se resume somente a outro país, a outro continente, a outro estado, mas tem muita coisa acontecendo aqui perto da gente e esse canal está aqui para mostrar para você e despertar em você o interesse de encaminhar aí o seu propósito, a realizar aquilo que o Senhor está te confiando. E no dia de hoje eu vou estar entrevistando meu amigo Luan, né, que é ali líder de propósito ali de evangelismo em Sepitiba, na Igreja Verbo da Vida. Seja bem-vindo, mano. Fica à vontade de falar um pouquinho sobre e obrigado por esse tempinho aí com a gente. Fala, então, obrigado pela oportunidade de a gente estar conversando. Como você falou, eu sou da Igreja Verbo da Vida aqui em Sepitiba. A gente tem um trabalho com ação social, a gente fala sobre. A gente, acima de tudo, prega sobre o amor de Cristo para as pessoas. A gente tem um trabalho mais forte nosso hoje, é de distribuição de cestas básicas para as famílias necessitadas. As famílias fazem um cadastro, vão lá na igreja. A gente tem um trabalho de aconselhamento com elas, onde a gente conversa sobre vários assuntos e tenta aconselhar as pessoas para que elas tenham uma vida melhor. A gente também vai começar agora, no mês de março, um trabalho com famílias atípicas, onde a gente vai atender crianças com necessidades especiais na nossa igreja, onde a gente vai poder também dar uma atenção para essas mães que muitas vezes, na maioria das vezes, né, são mães solo, que são abandonadas pelos pais das crianças. Os pais, na maioria das vezes, quando descobrem que seus filhos têm alguma questão, como o próprio transtorno do espectro autista ou alguma coisa, eles acabam abandonando lá. Então, essas mães elas ficam muito desamparadas, elas ficam vulneráveis financeiramente, emocionalmente. E também tem a parte espiritual, né, que a gente sabe de todos os questionamentos que envolvem uma família típica, né? Uma mãe que tem um filho com necessidades especiais, como a questão na confiança no caráter de Deus, no amor de Deus, a questão dessa mãe se sentir sozinha ou abandonada. Então a gente quer fazer com esse trabalho abraçar essas famílias para que elas tenham um lugar, né? Além de elas terem um lugar para poder congregar, elas possam ter um lugar onde elas se sintam acolhidas e seus filhos se sintam amados. É legal, muito interessante porque existem muitas pessoas, né, cara, aí fora com, às vezes, carentes da palavra do Senhor, né? E às vezes a gente acha que, eu chamei para a igreja, eu não quis vir, não quer nada com Deus. E às vezes não é assim. Nós, como igreja, precisamos ir até essas pessoas, né? Precisamos estender a mão e ir lá e constranger com o amor de Cristo, assim como nos constrangeu também. Né? Nós não merecemos, mas mesmo assim a sua graça e o seu amor é sobre nossa vida a cada dia e precisamos não ficar só em nós, né? Compartilhar cada dia e alcançar essas vidas e ajudá-las, assim como Cristo fez quando esteve aqui na Terra como homem, né? E a primeira pergunta que é como tudo começou no projeto? Então, cara, começou comigo e com a minha esposa. A gente sentiu o desejo da gente ajudar as pessoas da nossa comunidade, né? A gente já conversou outra vez, né? Eu já te falei mais ou menos o nosso bairro. Ele não é um bairro rico, também não é um bairro onde muitas pessoas têm muitas necessidades. Não é um bairro caracterizado por isso, mas existem pessoas aqui em situação de vulnerabilidade, né? Então a gente, por conhecer algumas situações, por ver algumas pessoas chegando na igreja assim, a gente sentiu no coração de poder ajudar essas pessoas. E aí a gente conversou com o nosso pastor. O pastor também estava sentindo no coração que a igreja precisava se movimentar nisso, então era o Espírito Santo agindo ali para que esse trabalho começasse. A gente começou pedindo alimento da igreja. A nossa igreja, graças a Deus, é uma igreja muito solícita, é uma igreja muito generosa. Sempre que a gente tem alguma demanda, a igreja supre. Então, quando a gente levantou a bola de que a gente ia começar a arrecadar alimento, a gente começou a arrecadar no mês. A gente fez algumas cestas básicas, como a gente não tinha cadastro, não tinha, por coincidência, né? Também não tinha pessoa, e minha esposa, a gente pegou o carro, saiu, e a gente foi batendo na casa dos outros que a gente achava que precisava. A gente olhava a casa, a gente às vezes via uma mãe na rua, a gente parava, abordava, conversava, levava a palavra, e depois a gente chegava com a cesta básica, né?
Aí a gente fez assim o primeiro mês, aí depois as pessoas foram se comunicando entre si, né? Isso vai espalhando, as pessoas. A gente já entendeu hoje, né, que as pessoas que passam por algum tipo de necessidade, elas conhecem outras pessoas que passam por isso também, então elas vão se comunicando entre elas e isso vai se espalhando, né? Hoje, muitas pessoas já conhecem a nossa igreja por causa dessa assistência que a gente dá para as pessoas. E ela começou assim, nós ficamos desse modo por um ano, mais ou menos. A gente pegava as cestas básicas, levava nas casas das pessoas, visitava as pessoas. A gente teve vários casos de pessoas em situações de vulnerabilidade muito grande, pessoas com doenças terminais, pessoas aonde famílias que tinham famílias muito disfuncionais, aonde dois filhos daquela família tinham problemas cognitivos, pessoas que estavam à beira da fome, mães com 6 filhos, enfim, a gente pegou muita situação que a gente não imaginava que existia tão perto. E isso também nos sensibilizou, porque foi muito importante para a gente conhecer a casa das pessoas. Porque a gente se desensibiliza, né? Quando a gente não tem essa noção do que as pessoas vivem. Porque, graças a Deus, a gente tem uma casa, um teto, as coisas são ajeitadinhas, não falta nada. E aí, quando nós vemos as pessoas, quando a gente esbarra com essa realidade, a gente vê de fato que essas pessoas precisam, né? Então, esse tempo de um ano na nossa vida foi muito importante para a gente, para que nós conhecêssemos como as pessoas vivem, o que as pessoas enfrentam, como é uma casa em desarmonia, como é uma casa que não tem uma figura paterna, como é uma casa sem valores cristãos, como é uma casa assim, é chato falar, mas como é uma casa suja, um ambiente que não é adequado para que crianças vivam, porque a gente é estranho falar isso, é ruim, né? Mas as pessoas também precisam entender que existem ambientes que não são propícios para a criação de filhos. E isso vai desde as questões financeiras da casa até questões de higiene básica, higiene pessoal. A gente, no ano passado, também fez uma palestra com as mães sobre essas questões de vacinação, cuidado com as crianças em relação a piolho, higiene pessoal, higiene bucal. A gente sempre procura, acima de o evangelho é o primeiro, mas depois do evangelho a gente procura essa questão da dignidade das pessoas, a gente procura tentar devolver isso de alguma forma para elas, para que a vida delas se torne melhor também, porque a gente crê que uma vida com Cristo é uma vida sadia em todas as áreas. Ela é uma vida que vai te proporcionar. Não é uma vida fácil, não vai ser uma vida um mar de rosas, mas é uma vida que é sadia. Por mais que a vida seja difícil, é uma vida sadia. É uma vida, por mais que você não tenha recursos financeiros, é uma vida onde você consegue trabalhar e ter o mínimo de dignidade para sua família e para abençoar outras pessoas, né? Então a gente começou assim e a nossa igreja foi ajudando, os trabalhos eles foram crescendo de uma maneira natural. A gente começou com uma arrecadação de 60 quilos mês, já tivemos a arrecadação de 220 e tantos quilos, a gente já arrecadou mais de 2 toneladas de alimento, né, até o momento de hoje. Então a gente foi trabalhando e crescendo na medida que o Senhor mandava trabalho para a gente. Chegavam pessoas, chegava mais alimento. Chegava uma necessidade de um aluguel, e tudo isso dentro do primeiro ano, né? Chegava uma necessidade de um aluguel, o Senhor providenciava o dinheiro. Chegava uma necessidade de um gás, o irmão se movia e doava o gás. E assim a gente foi estabelecendo um trabalho que hoje está, de certa forma, consolidado dentro da nossa igreja. É legal, porque é o conjunto, né, cara? Como você falou, tem muita pessoa que acha que o evangelismo, as missões, ela vai chegar ali para pregar, para dar um sermão, para ensinar a Bíblia, mas não necessariamente, como você falou, é o primeiro ponto, né? Sempre, mas não necessariamente falando, né? Nossas ações, tem outras vezes que você que é tímido, que está assistindo, assim como eu já fui um dia muito tímido para lidar com pessoas,
Hoje parece que é mais fácil e tal, mas tem que ter um começo, né, ali, um passo de atender a voz do Senhor. E às vezes você não vai falar nada. Às vezes você vai chegar na sua forma de agir com a pessoa, às vezes dar um abraço, às vezes arrumar a casa da pessoa, que ali já vai ser algo extraordinário na vida daquela pessoa. Entendeu? Então, às vezes a gente se limita muito às nossas condições, daquilo que a gente sabe ou não. Caramba, eu não sei. Mas, cara, apoia, esteja junto da sua igreja, se envolva, busque a ajuda de pessoas que já estão fazendo. Poxa, como é que é isso aqui? Mas eu penso que, como é que eu vou entregar isso para alguém? Existe ajuda, né? Existem formas de fazer, né? Não necessariamente você vai sentar com uma pessoa, vai ali falar de Gênesis e Apocalipse, vai até ela aceitar Jesus. Não. Às vezes você vai só ajudar a arrumar uma casa, né? Como você citou aí, ajudar, auxiliar na criação. E tem pessoas que têm filhos, mas não tem noção daquilo que está fazendo, não tem noção de. Eu trabalho na rua, né, com carro de aplicativo, e, cara, às vezes eu passo em cada rua aí, criança largada na rua, assim, tipo assim, se eu fosse um sequestrador, pegava ali e sumia, entendeu? Então tem mães que precisam de ajuda. E como você falou, um fato infelizmente triste e muito grande de muitas mães solo, né? Muitas mães solo tendo que resolver tudo sozinhas, às vezes tendo que trabalhar fora, longe, e aquele filho está ali criado pela avó, que já não tem mais força de estar toda hora para lá e para cá. E são muitos contextos bem pesados, mas que são pessoas que precisam de ajuda, precisam do amor do Senhor, né? E através das nossas vidas, né? É tranquilo em fazer um convite, manda uma mensagem no WhatsApp para alguém que quer ir no culto comigo domingo, não sei o quê. Mas e se eu for lá, se eu sentar, e aí, como é que você está? É aquele famoso tempo de mesa, né? No estudo aqui na célula ontem foi até sobre isso. O que nós estamos fazendo, né, com o nosso tempo de mesa? Acima de tudo com o Senhor e com o nosso próximo, né? A tecnologia veio para ajudar bastante, mas as pessoas têm se distanciado muito, infelizmente, né? E que nós não possamos deixar isso ser também, a gente fazer parte dessa grande parte de pessoas aí que deixou com que a internet, ao mesmo tempo que me aproximou de alguém lá do outro lado do mundo, ela me afasta de quem está do meu lado. Então isso não pode deixar, e não foi isso que Cristo nos ensinou, né? Então, assim, qual é as maiores necessidades que você encontra, assim, os maiores impactos mais necessidades que as pessoas precisam? É claro que vai falar de alimento e tal, mas as pessoas já sabem disso, mas algo diferente, assim, cara, isso aqui as pessoas, às vezes a gente está na nossa rotina e não imagina que alguém esteja passando, algo assim meio diferente, isso aí. Se o maior for alimentação, você pode falar. Cara, eu acho que o maior problema que a gente encontra hoje, pelo menos que eu vejo hoje, e não é uma percepção só minha, outras pessoas que eu converso têm a mesma percepção. A pessoa ela chega achando que Deus é um mercado. Entende o que eu vou te falar? Ela chega achando que é um McDonald's, um fast food. Ela chega, ela quer algo de Deus e aí ela se comporta como outra religião. Ela acha que ela vai chegar, ela vai sacrificar alguma coisa, ela vai parar de beber, ela vai parar de fumar e Deus vai fazer acontecer na vida dela, só que ela não quer ter relacionamento, foi o que você falou. E o que a gente tenta mostrar para as pessoas é que Deus é um Deus relacionável. E o sacrifício de Jesus ele foi para nós a base do restabelecimento do relacionamento. O homem pode estar na mesma mesa de Deus, se relacionando com Deus. E aí eu tiro muito pela minha experiência com meu filho. Eu posso falar uma vez, é óbvio que ele não vai aprender, mas todo dia, falando, insistindo, ele convivendo comigo e me vendo fazer as coisas, ele vai entender o meu caráter e vai agir de acordo com como a gente age aqui em casa. Então as pessoas elas chegam para a gente hoje querendo sanar uma necessidade. Na maioria das vezes não, seria leviano, mas em boa parte das vezes as pessoas chegam até tentando ser malandros em cima da gente. Elas chegam, às vezes, mais pessoas, mais de um membro da família, diz que mora em casa separada para tentar pegar mais de uma cesta básica, mas eu consigo entender isso também como a necessidade da pessoa, ela está querendo garantir o dela, mas já vem com a mentalidade errada de achar que eu preciso garantir o meu e se é isso aqui que vai resolver minha vida. Mas a pessoa Uhum. não consegue pensar para frente e entender que depois de 2, 3 semanas aquele alimento ele vai acabar. E aí quando acabar, o que eu vou fazer? Aí eu vou mentir de novo, aí eu vou procurar outra igreja, aí eu vou me relacionar com Deus de outra maneira,
e aí eu vou procurar outra denominação, e aí eu vou depender de um auxílio governamental. Então, acho que a maior necessidade das pessoas hoje é entender que a relação com o Senhor, ela não é uma relação rápida e uma relação de troca. Na verdade, é uma relação de doação. Deus já fez, Deus já deu. A gente se relaciona com Ele para que a gente mude a nossa vida. Isso é o maior problema. Porque as pessoas chegam lá e ficam assim, ai, pastor, como é que a gente faz? Ai, pastor, mas o meu filho está assim, ora pelo meu filho, ora pelo meu casamento. Tá, eu vou orar, óbvio que eu vou orar, mas e daqui para frente, o que você vai fazer? Como é que você vai se comportar em relação a isso? Como que você vai... foi até o tema da minha última pregação com elas, né? Porque com elas porque só tinha mulheres. Como que você está se comportando em relação ao que você espera que o seu filho seja? Como você está se comportando em relação ao que você espera que seu marido seja? Você está se comportando com o seu filho como se ele fosse uma bênção ou como se ele fosse uma maldição? Você está se comportando com o seu esposo como se ele fosse o seu esposo, como se ele fosse um rival seu. Então, aí as pessoas não conseguem entender que todas essas questões formam a nossa vida. E aí chegam para a gente sempre querendo resolver um problema, mas não querem mudar. E isso que é o principal problema para mim, essa relação com Deus, como se Deus fosse um gênio da lâmpada, um solucionador de problemas. E aí as pessoas quebram essa expectativa quando elas veem que não é assim. Porque a gente, infelizmente, muitas pessoas se acostumaram a ouvir que Deus vai resolver, que Deus vai fazer. E eu creio em tudo isso, que Deus vai fazer, que Deus resolve. Mas também a palavra de Deus nos garante, Paulo fala também em Colossenses, que a gente deve matar a velha natureza. A gente deve matar um jeito antigo de viver. E se a gente não mata uma velha natureza, se a gente não mata maus hábitos, se a gente não extermina, se a gente não elimina como a gente vivia no passado, a gente vai viver a mesma vida. Isso é inevitável. Infelizmente, não há mudança, não há passe de mágica para isso. E a maior necessidade das pessoas é essa, porque chega numa relação deficiente com o Senhor, é a mesma relação que essa pessoa transporta para o filho dela. Ela acha que talvez agredindo o filho dela, sendo ignorante, falando coisas ruins para o filho dela vai mudar. Talvez ela explodindo com o marido, ou o marido explodindo com a esposa, ou tomando decisões drásticas e não mudando no dia a dia, não mudando o relacionamento, a vida dela vai mudar. E é isso que as pessoas não conseguem entender, que a vida com Deus, ela é um relacionamento, a nossa vida em família também é um relacionamento. Se a gente não desenvolve um relacionamento saudável com o Senhor, a gente não vai ter um relacionamento saudável com a nossa família. Se a gente não tem um relacionamento saudável com a nossa família, as coisas não vão andar. E isso em todas as esferas. Aí, na nossa área de atuação, a gente pega as pessoas aonde o problema financeiro é o pior. Mas dentro da igreja existem problemas de relação onde o problema financeiro não vai ser a principal questão, vai ser outra questão. Vai ser um problema de relacionamento, um problema de divórcio, mas aonde bate mais pesado na gente é nessa questão financeira mesmo. E aí as pessoas elas acham que Deus é obrigado a resolver. Ou elas acham que elas não fizeram o suficiente para que Deus olhasse para elas, né? A gente também tem muito como é que eu posso dizer de uma forma clara? Essa questão que as pessoas elas vêm com uma mentalidade de de alguns ensinamentos errados do Evangelho, aonde elas vêm com uma mentalidade de que elas precisam dar alguma coisa para Deus e Deus quer alguma coisa delas. Elas não conseguem entender o sacrifício de Jesus que foi perfeito. E aí elas chegam, tipo, eu vou sacrificar, eu vou fazer e vai acontecer. E a gente sabe que na verdade não é assim. A gente sabe que Deus nos chama, a partir do momento que Jesus morreu e ressuscitou, Deus nos chama para um relacionamento. Só que relacionamento dá mais trabalho do que sacrificar alguma coisa. Porque sacrificar é mais fácil. Eu pego o carneiro que não tinha pecado nenhum, sacrifico ele. Eu pego um dinheiro, faço um voto financeiro. Eu vou em 8 terça-feiras da vitória, que Deus vai me dar vitória no final. Eu tenho uma data de início e uma data de término. No relacionamento, não. Eu sei quando começou, mas eu sei que ele é eterno.
Então, o relacionamento é onde Deus trabalha. As pessoas não têm essa questão de ter um relacionamento com Deus. Elas querem uma solução rápida e imediata para o seu problema. E o problema ele necessita de soluções. A gente, como igreja, entende isso. Mas a gente vai solucionar o primeiro problema. Só que o resto do problema, dentro de casa, a gente vai aconselhar, a gente vai chegar junto, a gente vai ensinar. Só que em determinado momento a pessoa tem que entender que a vida dela está na mão dela. E ela vai ter que, dali para frente, estabelecer um relacionamento com o Senhor e mudar o seu relacionamento dentro de casa com seus familiares. Acho que esse é a principal questão que eu enxergo hoje, né? Cara, dentro do que você falou, uma coisa que eu observo muito também é quando você vê alguém que cresceu na igreja, que seja na televisão, seja lidando no dia a dia ali, as pessoas sempre vão falar, parece que parece que vão falar sempre algo que Deus deixou de fazer com ela, né? Ah, não, eu perdi alguém da família. Ah, não, é que eu, sei lá, meu relacionamento que eu achava que era de Deus não foi. E para mim é interessante, às vezes até as pessoas saem frustradas com as pessoas da igreja, alguém fez alguma coisa, também isso é um pouco comum de se ver. E o interessante é que sempre a atitude é se afastar de Deus, que não tem nada a ver com a situação, sabe? Eu acho que as pessoas, você falou isso, me veio isso, porque agora no carnaval trabalhando, né? E, cara, muitos jovens pela rua, tu vê aquela coisa, aquela loucura, e o dia todo na rua ali, e tu fala, caramba, quantas pessoas dessas que tu for falar ali, vai falar, ah, não, era da igreja, minha família é da igreja, meus pais são pastores e tal. Porque às vezes acaba querendo um Deus que supra todas as minhas necessidades. Não, eu quero eu esqueci o termo que tu usou, eu quero alguém que me dê o que eu quero. Enquanto é me dando o que eu quero, eu tô aqui, tô de boa. Mas enquanto, quando vier as dificuldades, tribulações da vida, por que Deus permitiu isso? Então eu vou sair da igreja. Sabe? Então é um conjunto de ações que as pessoas precisam entender que é a vida. As minhas escolhas determinam onde eu vou chegar. Não adianta a gente participar, como você citou, de campanhas e campanhas e campanhas, que isso acontece muito também, e a pessoa está ali naquela roda gigante, entra e sai campanha, e Deus pode fazer nesse período? Pode, amém, Deus é soberano. Mas o que você está fazendo para alcançar aquilo ali? O que você está fazendo para romper aquilo? Ah, mas é porque minha família, né? Meus pais são separados, né? Tá, mas o que você está fazendo para mudar isso? Né? A partir do momento que você, assim, como as pessoas dizem, né, se entende por gente, ali da adolescência para cima, você já vai criando na sua mente ali aquilo que, né, você vai querer lá na frente. E quando você atingir a maioridade, é a responsabilidade sua. As suas escolhas vão determinar onde você vai chegar. E você pode sim ter vindo de um lado estruturado, você pode vir de pai separado, de pai que batia na mãe na sua frente, dos piores cenários possíveis. Mas Deus pode fazer uma nova história através da sua vida. Deus pode mudar a sua futura geração através de você. Seu filho é uma bênção, seu casamento é uma bênção. E a gente não ficar mais terceirizando aquilo que às vezes é consequência das nossas escolhas, né? Se eu quero um futuro brilhante, se eu quero um futuro abençoado, não, vou lá ficar direitinho, 7 campanhas na igreja. Mas como você falou, aí passa a campanha, a pessoa já, não conseguiu o que eu queria, Deus me abençoou, Deus não está comigo. E aí? Então, acho que esse ponto é muito importante, porque às vezes te encontra pessoas vulneráveis, assim, que quando você vai ver, cara, a pessoa às vezes estava lá na igreja, era uma benção. Eu mesmo já vi muitas pessoas na rua, numa atividade que a nossa igreja tinha toda semana. Não, eu era sou ex-presbítero, eu era pastor, não sei o que. Tu fala, cara, o que você tá fazendo aqui, mano? Não sei o que, minha mulher me trocou, minha esposa me traiu, saiu de casa. Ah, que não sei. Cara, é só coisa assim, sabe? É claro que a gente não tá na pele de ninguém para poder. Tá aí? Sumiu aqui para mim. Tô sim. Tava só silenciando a notificação aqui. Ah, tá. É claro que a gente não está na pele de ninguém para ver, né? Todo mundo sabe onde o calo aperta, mas na Bíblia nos diz que no mundo a gente vai ter aflição. A Bíblia, Jesus nos disse, né? Não é, vira crente aí que vocês agora vai ser tranquilão, como se ganhasse na Mega Sena. Parece que os problemas acabaram, né? Tudo que a gente acha de problema sempre se resume a dinheiro. Mas não, cara, Jesus pode resolver todos os nossos problemas, né? E desde a época lá de trás que Jesus esteve encarnado aqui, as pessoas também tinham dificuldades, também tinham suas necessidades, né?
uma palavra que tem ficado muito no meu coração esses dias, é a da mulher do fluxo de sangue, né, mano? Que por 12 anos ali, 12 anos, se eu estiver errado, se me corrija. É, acho que Ela ficou ali sangrando e ela teve fé de ir até Jesus. Aquele desespero dela, aquela enfrentar a multidão, tocou em Jesus. E o interessante disso é que Jesus fala: não fui eu que te curei, mas a sua fé. Ou seja, cara, a gente precisa ter fé em Cristo. A gente precisa ter fé e tomar atitudes que nos levem até Jesus. E não querer resolver tudo quando a adversidade se levanta, querer fazer com a força do nosso braço. E muitas vezes não vai dar certo, né? E a gente questiona o Senhor. Mas e se a gente tivesse perguntado a ele lá atrás? Se a gente tivesse recorrido a ele, né, na hora... Imagina ficar sangrando para uma mulher, né, 12 anos. Então, assim, para onde nossas necessidades estão nos levando? Será que estamos, você até citou também, vivendo de auxílio, dependendo de governo para poder sobreviver, dependendo de circunstância para sobreviver? Às vezes a gente vai precisar de um momento de ajuda, isso faz parte da vida. Momento ali de desemprego, de alguma coisa, isso é normal. Mas isso não é algo eterno. Isso não é para algo para nos... não, vou ficar aqui nessa posição que é tranquilo para mim. Não, Jesus está te enviando alguém. Glória a Deus por isso. Toma essa posição, fica aquele tempo ali necessário, mas creia que Jesus vai mudar a sua história. Procura um emprego novo, procura, né, investir num curso, em alguma situação. Às vezes vai ter que começar de baixo, talvez num comércio, alguma coisa assim que você não queria, mas para lá na frente você está lá em cima e a sua futura geração ser transformada por isso também. Então, isso assim, é algo muito interessante, porque às vezes a gente fala de missões assim, né? A gente acha que se resume só ali a rua, ali, mas, cara, muita coisa que as pessoas não têm noção, né? E que às vezes a gente vai tomando atitudes que vai nos levando para isso, dessa situação de vulnerabilidade que algumas pessoas passam realmente por dificuldade e tal, só que outros foram escolhas. Escolhas e é mais confortável ficar naquela de receber sua ajuda, não, estou de boa aqui. Mas além de ser ajudado, a gente precisa ajudar também, né? Tem uma frase de uma música que o Whindersson fez para a Priscila Alcântara que eu trago para mim, que é: eu quero ser curado e ajudar a curar também. Uhum. Tipo assim, né? É uma frase muito impactante, que não fica só em nós. O evangelho é assim: você foi ajudado agora, beleza, faz parte, se cuida da sua mente, do seu coração, da sua família, mas no tempo certo. Daqui a pouco você vai ajudar outras pessoas também. Você vai falar alguma coisa aí? Cara, tipo assim, eu acho que essa questão toda que a gente está falando, eu acho que um dos maiores enganos que a igreja se perdeu hoje, e eu imagino que isso é uma estratégia de Satanás, é a forma como a igreja aprendeu a se relacionar com Deus. E você vai entender o que eu estou falando. É como o senso comum das pessoas que já tiveram algum contato com o evangelho é como se relacionar com Deus. As pessoas, elas se relacionam com Deus com modus operandi de outra religião. Não é no cristianismo, a partir de Jesus, que foi nos ensinado a dar alguma coisa para receber alguma coisa. Isso é a partir de outra religião. A gente não vai falar aqui para não ser indelicado com a fé de ninguém. Mas a gente sabe que quem faz isso, quem oferece um sacrifício para ter algo em troca é outra religião. Então as pessoas se relacionam com Deus assim, e quando algo não acontece, foi o que você falou: a culpa é de Deus, eu me afasto de Deus. O meu casamento não deu certo, não porque eu fui um marido ruim, não porque a minha esposa não era submissa, não porque eu não amei a minha esposa como o apóstolo Paulo me instruiu a amar a minha esposa. Não, meu casamento acabou porque não foi da vontade de Deus, porque o diabo interferiu. E aí a gente fica jogando a culpa para cima de Deus, ao invés de entender aonde a gente errou e como consertar. E a Sim. gente cai nisso, como você fechou bem o assunto, né? A gente cai sempre na necessidade de terminar em mim, é pra mim, é por mim, é tudo por mim. E aí, se Deus não faz pra mim, não faz por mim, eu fico magoadinho com Deus e viro as costas. E aí eu coloco em Deus de novo a culpa do meu erro, a culpa do meu pecado, né? Tem um livro que eu li do John Piper uma vez, é sobre... Ele fala numa parte do livro sobre a gente não imputar a Cristo a nossa culpa por uma segunda vez, né? Sobre assumir a responsabilidade dos nossos atos. Isso falou muito no meu coração, porque toda vez que a gente peca e joga em Deus e abandona o relacionamento com Deus, a gente está jogando para Cristo de novo a culpa do nosso pecado, que ele já tomou, como está escrito lá em Isaías 53. E a gente pega e joga para ele de novo. Pega e joga para ele de novo. E aí a gente se afasta do relacionamento. E Satanás está rindo à toa, né? Porque é isso que ele quer. Vale muito mais para ele
ensinar para a igreja como um relacionamento errado do que ele chegar e desviar o cara. Porque todo mundo sabe que o adultério é errado. Todo mundo sabe que usar droga é errado. Todo mundo sabe que mentir é errado. Todo mundo sabe que violência é errado. Mas um ensino errado travestido de um ensinamento certo, isso desvia pessoas ao longo do tempo muito mais do que o adultério, muito mais do que a mentira, muito mais do que o assassinato, porque as pessoas acham que estão vivendo de uma maneira certa quando não entendem a forma de se relacionar com Deus. Exatamente, cara. Tá muito interessante mesmo. Dentro desse período que você já teve aí servindo essas pessoas e tal, envolvido com missões, quais histórias que mais te marcaram, assim? Acho que seja para algo bom ou algo para despertar mesmo, assim. Cara, foi uma vez a história da Thelma. Eu posso falar o nome dela porque o filho dela, eu tenho uma relação boa com ele. Alguém da nossa igreja, não lembro a irmã, mandou uma mensagem pra gente dizendo que uma amiga dela estava com câncer, tipo, já estava muito, no estágio muito avançado, terminal, e, e eles estavam passando por uns problemas financeiros porque o filho largou o trabalho, era só ele e a mãe. O filho largou o trabalho para poder cuidar da mãe. A mãe estava com colostomia, aquela bolsa, né, onde vão as fezes. Então, uma situação horrível. Aí eu e minha esposa, a gente foi na casa deles. A gente visitou a Thelma por 3 vezes. Nós acompanhamos a Thelma durante 3 meses. A gente, na primeira vez, foi, conversou, falamos da palavra de Deus. Aí ela estava para fazer o exame, né, que ia sacramentar se era isso mesmo, se era terminal ou não. Nós oramos, cremos na cura, oramos por cura. E no outro mês, quando nós fomos, ela falou: ó, é terminal, o médico disse que é isso, aquilo, outro, mostrou os exames. Eu sou da área de saúde também. Quando eu li, eu vi que realmente era Deus e nada mais poderia salvar a Thelma. E eu senti no coração de orar para a conversão dela. Ela era simpática a Deus, mas não a Jesus Cristo como nós conhecemos. Preguei, conversei, falei. A gente aí ela orou, fez a confissão, aceitou Jesus. Estava muito atribulada, atormentada. Na última visita que nós fizemos a ela já estava serena, calma, ela não estava tomando nem antidepressivo e ela faleceu. Mas quando eu recebi a notícia, isso não me bateu como uma tristeza. Isso me bateu também, não como uma alegria, porque nós perdemos uma pessoa, mas aquilo me bateu como alguém que foi alcançada por Jesus, sabe? E Uhum. a gente entende que quando a gente faz um trabalho pastoral, um trabalho evangelístico, na maioria das vezes a gente não vai solucionar o problema das pessoas, nós vamos confortar. E o maior conforto que a gente pode oferecer para alguém é a salvação. O maior conforto que eu creio que um cristão pode levar para outro ser humano é a salvação. Porque vai chegar em vários momentos, como eu te falei, eu sou da área de saúde, sou fisioterapeuta. Quando eu trabalhei em hospital, a gente via paciente morrendo todo dia. E aí, quando a gente não está alinhado, quando a gente não está com a cabeça no evangelho, a gente pensa que mais um morreu. Mas quando a gente para e pensa na oportunidade que aquela pessoa, mesmo no final da vida, mesmo não tendo desfrutado de uma vida com Cristo que é maravilhosa, ela pode ter a oportunidade de ser salva. E isso que importa no final das contas. Se ela vai ter galardão, se ela não vai ter galardão, se ela foi pastor, se ela não foi. No final das contas, importa ser salvo. Então, a Thelma marcou muita gente porque nós conseguimos levar a salvação para uma casa, sabe? E nós, Cristo, através da nossa vida, chegou àquela pessoa. E isso foi muito importante, porque o alimento eles precisavam, mas eles não precisavam tanto. Eles não estavam passando fome. Não foi a pior família que a gente pegou. Mas aquela mulher precisava conhecer Jesus antes de partir. E ela conheceu. Eu creio que ela está salva. Eu creio que quando chegar o dia da volta de Jesus e a gente se encontrar com ele, nós vamos vê-la lá. E a gente sabe que porque a gente escolheu estar na posição de servir, nós pudemos ser instrumento para que aquela mulher fosse salva. E isso marcou muito a nossa vida. Também teve uma outra situação que marcou
o nosso pastor, ele passando pela rua aqui em Sepetiba, viu uma família morando num barraco na rua. Aqui não tem barraco. Então aquilo chama atenção. Aí o pastor falou com a gente pegou o carro e foi lá. Chegamos lá, era um casal de jovens, mais ou menos 28, 29 anos, assim, os dois, mesma faixa etária. Ela estava grávida de 6 meses na época. Aí eles já tinham 2 filhos, mas moravam com os avós. E os filhos, e eles dois tinham problemas com. Eles eram dependentes químicos, né? Aí a gente chegou, conversou, nós levamos eles em alguns cultos, a igreja de um pastor conhecido meu era perto de onde eles moravam, eles ficaram sendo acompanhados por esse pastor, né? Conversava comigo direto para saber como é que eles estavam. A nossa igreja conseguiu pagar aluguel para eles, tirá-los da rua. Aí a gente, nesse meio tempo acompanhando, a gente descobriu que eles estavam usando droga, né? Que eles foram morar numa vila, os vizinhos reclamavam e tal. A gente descobriu que eles voltaram a usar drogas. E aí a gente conversou, deu mais uma chance, eles voltaram e caíram no mesmo erro e a igreja parou de ajudar com o aluguel, né? E depois de um certo tempo, o menino nasceu saudável, eu cheguei a ver o bebê. Mas aí, uns 2 meses depois, eu recebi a notícia que a mãe tinha falecido. Ela faleceu porque ela estava usando drogas ali em Tancredo Neves. Tancredo Neves não, em Senador Camará, na linha do trem. O trem parece que ela caiu na linha do trem ou algo assim, passou por cima da perna dela. Ela tinha desenvolvido diabetes durante a gestação e ela acabou falecendo. Eu não sei da criança, não sei do pai. Eu sei que os 2 meninos mais velhos moravam com os avós, cada um com uma avó, um com a avó materna, outro com o avô paterno. E, assim, crianças lindas, saudáveis. E foram 2 pessoas que ouviram a palavra, tiveram a opção de escolher pelo certo e pelo errado, e mesmo assim optaram pela vida errada e a morte chegou. E a vida dela foi ceifada. O rapaz, eu não sei aonde ele está. Algumas pessoas falaram que já esbarraram com ele aqui pelo bairro, mas eu ainda não esbarrei. Isso foi uma história muito triste que marcou a gente, porque todo mundo se mobilizou, todo mundo fez e aquelas vidas não foram transformadas. E hoje nós temos 3 crianças sem mãe, 2 meninos que já têm idade para entender mais ou menos o que aconteceu, e um bebê que não vai chegar perto de ter lembranças da mãe, sabe? Isso é muito triste e isso a gente vai lidar com essas coisas. Infelizmente, Judas andou com Jesus 3 anos e meio e fez o que fez. Então, esses 2 casos marcaram muita gente, porque os 2 terminaram em morte, só que um terminou com a salvação e o outro a gente não sabe, né? Aí a gente fica naquela questão. O autor da vida, o autor da salvação é Deus. Eu não sei se ela deu tempo de se arrepender, se ela realmente tinha aceitado Jesus como o único suficiente salvador da vida dela e estava ali por causa da dependência química, a gente não sabe. Mas foram 2 histórias que terminaram com finais diferentes que marcaram muita gente, assim. Né, cara? E como você falou, né? Principalmente do primeiro caso, a gente nem sempre vai solucionar os problemas, né? Você que vai nos assistir, é muito interessante pensar isso. Nem sempre a gente vai solucionar os problemas. Às vezes a gente vai estar ali para ser consolo, às vezes a gente vai estar ali para dar um abraço, né? Para ajudar aquela pessoa, aquela família, né? Como essa senhora, em cima de diagnóstico de câncer. Eu também perdi, acho que esse ano foram 2 muito conhecidos meus por câncer. Tipo assim, quando tu recebe uma notícia dessa, né, nem sempre vai chegar lá, não, deixa eu botar a mão, a não ser que você tenha um claro direcionamento do Senhor. Aí você faça. Agora, eu fico muito assim, né, cara, o que eu vou falar pra uma pessoa dessa, mano? Né, era um deles foi até um pastor meu desde a infância, né, ainda era pastor da antiga igreja que eu era, a gente mantinha contato ainda e tal. E assim, eu fui lá no enterro, né? Eu ouvi ele algumas vezes, eu fui lá na igreja lá, e a gente vai estar ali para auxiliar, né? Nesse momento, não auxiliar no sentido da doença em si, mas para estar perto, né? Para dar abraço e
E é isso, cara. A gente precisa de palavra, mas nem sempre a gente vai solucionar os problemas dos outros, né? E não por isso devemos parar, né, de servir, parar de... Ah, a pessoa ali está com uma situação irreversível, não vou lá mais não. Não, vai lá, senta, escuta, conversa, né? Principalmente naqueles últimos dias de vida, como você usou o primeiro testemunho. A pessoa foi salva, entregou a vida a Jesus. Então, assim, a gente fica triste pela perda, mas sabendo que a pessoa entregou a vida a Jesus nos dá um pouco de paz, né? É triste quando você vê uma pessoa morrendo, como nesse caso, e a gente não sabe. Cara, e agora? Será que deu tempo? Será que lá no último minuto lá de vida, igual o ladrão na cruz ali, deu tempo dela ir? A gente espera que sim, né? Por tudo que ela ouviu aí de perto, de vocês, sobre o trabalho. Mas, e aí? Por causa disso a gente vai deixar de fazer? A gente vai deixar Ah, não, eu acho que não vai ser suficiente o trabalho que eu fizer. Cara, a gente não está fazendo por nós, mas é pelo Senhor, né? Mesma graça que nos acompanha todos os dias, mesmo sem merecermos, porque independente de estarmos lá nas drogas ou não, nós também temos as nossas falhas, nossos erros, é o mesmo amor que precisamos levar até essas vidas, até essas pessoas, né? Então, assim, dois relatos muito impactantes para que não fazer, dar um alerta, né? Cara, o que a gente está fazendo, né? Dois jovens perdidos nas drogas, uma criança agora sem mãe, entendeu? Então, assim, nossas escolhas, como você bem falou, são escolhas, né? O filho pródigo, eu uso muito esse exemplo ali na parábola que Jesus conta, né? Foi escolha. Pô, eu quero sair, quero fazer o meu e foi lá, né? E é interessante que acontece muito isso hoje, as pessoas saem, se frustram, a gente não torce para que isso aconteça, mas não existe uma vida feliz longe de Jesus, cara. Não tem como. Não é, mas fulano conhece fulano. Não tá. A gente não tá lá para 24 horas do dia para conhecer a pessoa, para saber se realmente está feliz. Ah, não, mas ela tá ali mantendo uma coisa, perto da família, perto. Mas e quando bota a cabeça para você? Né? Então, assim, eu reforço. Não é que a gente deseja que tomara que seja mal. Não, não, cara. É porque não existe caminho, pelo menos tranquilo, né? Longe do caminho do Senhor. Né? Se no caminho de Jesus já é difícil, imagina lá fora. Mas uma coisa é certa, quando estamos caminhando com Cristo, cara, pode vir qualquer luta, diversidade, que nós não estamos sozinhos. Muito além de ter, né, de ter a presença dele em nós, ter o Espírito Santo ali no nosso dia a dia, nós temos pessoas com qual podemos contar. Né? Tem coisa melhor do que a gente está passando por alguma necessidade e a gente olhar para o lado, ter um líder, ter alguém que a gente pode contar. Então é isso, é a nossa parte, a gente precisa cumprir a nossa missão e fazer aquilo ao qual o Senhor nos ensinou, né? O próprio Jesus, o mais poderoso que pisou nessa terra, ele serviu. E passou sua caminhada servindo e se entregou numa cruz, né? Ali para cumprir uma missão de Deus e por amor a nós. E assim, mano, como é que as pessoas podem apoiar o trabalho, né? Alguém de repente assistiu e, cara, estou precisando de doação de tal coisa, estou precisando de mão de obra na área tal. Fala pra gente aí. Cara, então, para apoiar a gente basicamente, a gente hoje ainda não pode receber doação em dinheiro, porque a gente ainda é um ponto de pregação e tudo mais, então essa questão a gente pode até receber em dinheiro físico, mas a gente não pode fazer transações bancárias ainda, né? Mas independente disso, eu gosto sempre de falar, né? É sempre bom falar, porque hoje em dia a gente vê tudo que acontece, a gente tem toda a relação, desde o dia 1 de arrecadação, desde o dia 0, até hoje a gente tem recibo de quem recebeu o quê, aluguel que a gente pagou, gás que a gente comprou, a gente tem tudo. Remédio que foi comprado em farmácia, nós temos todas essas coisas. A gente consegue comprovar para onde entrou e para onde saiu cada centavo que nós recebemos, né? É assim, a gente recebe as doações de alimentos. Quem for empresário e porventura assistir, quiser doar alguma coisa, pode entrar em contato. Tem o Instagram lá, Verbo Sepitiba, só entrar em contato que o pessoal direciona pra gente. Vou A deixar gente aqui vai passar. o code do Oi? Instagram aqui do lado. Vou deixar o QR Code do Instagram da igreja aqui do lado. Aqui. Isso, deixa o Instagram aí no final, eu vou te mandar também o telefone da ação social. Aí você deixa na descrição do vídeo também. Pode entrar em contato direto com a gente. A gente vai. Aí a gente recebe o que as pessoas quiserem doar. Hoje, no momento, a gente só não está recebendo roupa, porque roupa a gente já tem bastante. Mas produto de higiene é muito bem-vindo sempre. Produto de limpeza também, alimento, tudo isso a gente recebe para que a gente possa estar fazendo a distribuição. E agora, como a gente vai começar essa questão com as crianças, a gente também gostaria e a gente
está se planejando para poder fazer como uma clínica para criança. Então, a gente vai precisar de tatame, a gente vai precisar de questões de decoração, brinquedos educativos, essas coisas para que a gente possa usar com as crianças nas terapias, né? Lá a gente vai atender fisioterapia, nós vamos atender fonoaudiologia e nós vamos também oferecer a nutrição, né? A gente está vendo uma dentista e também a gente já tem também uma psicopedagoga para ver essa questão escolar, tudo mais dessas crianças. E é basicamente isso, mano. Quem estiver assistindo, quiser doar, conhecer o nosso trabalho, a gente tem muita coisa no Instagram da nossa igreja. Quiser mais informações, só entrar em contato pelo WhatsApp, a gente tem prazer em responder, em falar sobre. A gente também é muito transparente sobre tudo que a gente faz, porque eu e minha esposa, a gente crê que quanto mais transparência, mais confiabilidade a gente passa no trabalho, né? Porque a gente, infelizmente, tem muitos exemplos ruins de muitas pessoas que usam dinheiro que as pessoas doam de coração de forma indevida e não direcionada para a obra de Deus, né? Isso, para a gente, é muito caro, essa questão. Essa questão a gente não abre mão. A gente não abre mão de ser muito claro com tudo que a gente recebe, tudo que o Senhor confia para a gente. Se a gente crê que Deus tem coisas grandes para fazer através da nossa vida, se a gente crê que Deus ele vai nos direcionar para coisas maiores, a gente entende que a gente precisa ser muito fiel no pouquinho que Deus... No pouquinho, né? Mas na nossa visão, né? No pouco que Deus tem confiado para a gente hoje. Sim, sim. E é isso aí, cara. Muito interessante o trabalho, muito bom. Eu friso muito aqui, acho que eu falei naquela primeira vez que a gente foi gravar, não espere as condições perfeitas para fazer, né? Para começar aquilo que o Espírito Santo está te orientando, tenha plena consciência de que é o Senhor, né? Isso é muito importante, né? Simplesmente, eu fico pena de uma pessoa que está na rua e vou lá ajudar. Não é assim que funcionam as coisas, né? Então, assim, tenha pessoas por perto, conversa com o líder, sempre uma cobertura ali te ajudando, te auxiliando, né? Existem várias coisas, a gente falou aqui, várias situações que envolvem por trás de simplesmente a pessoa estar na rua, que não tem onde morar, tem muitas coisas por trás disso e que a gente precisa pelo menos saber lidar, não é saber tratar, né? Às vezes não vai estar ao nosso alcance aquela ajuda, mas a gente pode levar até alguém que ajude. É Então, isso aí. assim, ó, eu uso muito o exemplo disso, né? Nem sempre a gente vai conseguir resolver aquele problema. A gente pode levar quem resolve. Né? Deus acima de qualquer coisa, claro. E às vezes uma ajuda que, poxa, tem um amigo que tem isso aqui. Poxa, uma pessoa está precisando morar numa casa, a gente pode ir lá, dar lá. Eu já tive experiência com pessoas no trabalho que a gente tinha, entendeu? Já botou na casa direitinho e tal, as pessoas sumiam, as pessoas não voltaram lá. Então, assim, acontece. E isso não deve ser motivo para você que está nos assistindo parar. Ah, não, hoje as pessoas não dá para confiar em ninguém, não. Cara, você está confiando nas pessoas e é com você mesmo. Você tem que confiar no Senhor e naquilo que o Senhor nos confiou como chamado, como propósito. Né? Claro que vai chegar um momento que pessoas vão ser alcançadas e transformadas, né? Como também tem vários testemunhos de coisas que a gente já viveu na rua que pessoas foram alcançadas e eles mudaram de vida. Então, assim, faça aquilo que você está te orientando, te direcionando. Né? É muito importante você cumprir a sua real missão. Tem missões em conjuntos aí que a Bíblia nos fala, o ID, né? O ID fazer discípulos, que é para todos nós como igreja, mas você tem algo específico aí que Deus confiou, o seu dom, o seu talento, né? Como dizia aquela música antiga, meus dons e talentos são para te servir. Né? Então, é para servir a Deus e ao nosso próximo. Então, que esse episódio hoje tenha despertado você a servir missões, evangelismo, propósito, ou às vezes, não necessariamente diretamente ali, mas você está de longe, está orando. Você está de longe, está enviando alguma ajuda de alguma forma. Né? Mano, te agradeço aí por esse tempo. Muito obrigado por esse tempinho aqui com a gente, estar aí nos passando o trabalho de vocês aí, muito interessante, né? Deus continue abençoando e enviando provisão aí para vocês. Cada vez mais pessoas possam ser alcançadas e transformadas pelo Senhor através do trabalho de vocês e caminharem com o Senhor, né? Ficarem firmes ali, né? Para cada vez mais alcançando mais pessoas. Muito obrigado, mano. Valeu, mano. Amém. É isso. Eu te agradeço pela oportunidade de ter aberto aí para a gente poder estar divulgando o nosso trabalho, as pessoas conhecerem, né? Também creio que quanto mais pessoas conhecerem, melhor para a gente, melhor para a nossa comunidade como um todo.
E foi o que você falou, né, cara? O que se eu puder deixar, se alguém que ver, se assistir isso e tiver isso no coração de quiser ajudar as pessoas e que não se pode confiar, que não dá para ajudar todo mundo, eu sempre me coloco na posição de que quantas vezes eu fui a Deus pedindo alguma coisa e depois eu traí Deus de novo, né? E aí a gente não vê a vaidade de achar que as pessoas têm que ser fiéis a nós. Nós que temos que ser fiéis a Deus e o que a pessoa faz com aquilo que foi colocado na mão dela é problema dela. Se vai ser um problema ou uma bênção, é ela que vai resolver. Óbvio, a gente é diligente com aquilo que Deus coloca na nossa mão. A gente pensa muito bem antes de destinar o recurso, a gente faz triagem das famílias que vão receber, mas mesmo com a triagem, tem pessoas que conseguem dar volta no governo, não vai dar volta na gente. Então, assim, é o que eu sempre falo pra minha esposa, às vezes a gente toma um golpe aí que ela fica, e fica reclamando, eu falo, cara, se eu só dar um golpe na Receita Federal, não vai dar golpe na gente. Então, assim, É a gente isso. não, se a gente ficar levando isso pro coração, é um desmotivador do nosso trabalho. Então, é isso, mano. De qualquer forma, brigadão aí. Espero que Deus faça frutificar teu podcast, que Amém. o Senhor colocou na sua mão para fazer, Deus frutifique cada vez mais e mais. E espero que a gente possa depois se encontrar no outro momento. Eu maior, você maior, que Deus frutifique a Amém. nossa vida cada vez mais, mano. Amém. Obrigadão, mano. Você que assistiu até aqui, não esqueça, já se inscreve no canal, já dê aquele joinha aí, que isso ajuda a alcançar mais pessoas e cada vez mais os projetos, né, se estenderem, né? Não é muito comum a gente ver podcast falando sobre missões de evangelismo, então cada curtida, cada inscrição ajuda cada vez mais pessoas a se envolverem. Que Deus abençoe cada um. Muito obrigado. Valeu. Valeu, mano.